Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui mais uma vez na sua companhia. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Obrigado você também que nos acompanha por meio das nossas emissoras em todo o estado de Mato Grosso. Como se estivéssemos aí do seu lado, batendo um papo sempre muito interessante, muito importante. Obrigado você que nos acompanha pelo YouTube. Aquele abraço e aí a gente atravessa fronteiras, não é mesmo? Já vou trazer aqui o convidado de hoje. O convidado de hoje é fundador e CEO do ZEinvest, plataforma que reúne mais de 25 mil jovens investidores e conecta novos talentos a empresas como Itaú, BTG Pactual, entre outras. Advogado formado pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele também é responsável pela Z Summit, um dos maiores congressos de investimentos para jovens do Brasil. E é por isso que a gente diz boa noite, Rafael Valio. Boa noite, Elias. Muito obrigado por me receber aqui hoje. Nós é que agradecemos. Você veio de São Paulo para nos ver, para conhecer o potencial de Mato Grosso. Como é que é? Um potencial enorme eu já sei que existe. Sim. É a primeira vez? Não, é a segunda vez aqui, segunda vez, mas né? Veja, a gente já fez algumas coisas com a TV, então é sempre um prazer encontrá-los todos. E lembrando que vocês estiveram lá em São Paulo, em um dos nossos congressos, então agora... No ano passado. No ano passado, então agora era a nossa vez de vir. Que maravilha. Vocês vão realizar esse congresso aqui? Pretendemos, eventualmente sim. Sim. Temos como objetivo fazer algumas frentes importantes de atuação aqui no Mato Grosso. Sim. Com certeza. Vocês veem potencial. Sem sombra de dúvida. Né? Você já esteve andando pelo estado ou só passou por Cuiabá, está aqui por Cuiabá? Conheci Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande. Já é um grande negócio, é a região metropolitana, não é mesmo? Agora, você está com sorte, hein? Você chegou aqui, a temperatura não está tão... a nossa temperatura de 37 graus, né? Você que está acostumado lá em São Paulo com... Tava frio em São Paulo. Tava frio? Tava uns 14 graus lá. Né? Então foi bom sentir esse calor aqui. Eu já falei com o pessoal que eu estava almoçando, falei, nossa, como é bom sentir esse calorzinho aqui. Lá em São Paulo tava fazendo falta, sim. Que legal, bacana mesmo, hein? Vem cá, você reúne mais de 25 mil jovens. 27, na verdade. Agora a gente passou de 27. É o que eu estava pensando. Enquanto eu li aqui um pouco da sua performance, provavelmente mais alguns mil jovens estariam... que a gente vai crescendo constantemente. Então... Como é que funciona esse trabalho seu? Então, ouso dizer que é um trabalho muito legal. Sim. O que a gente tem lá na empresa? A ZEinvest é uma plataforma que tem como objetivo fazer uma coisa muito simples, mas muito fundamental. Explicar para todo jovem que essa história de dinheiro, de contas, de entender quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, não é uma coisa para você começar a fazer com seus 30, 20 bastantes. É uma coisa para você começar a fazer o mais cedo possível. E eu sempre falo para o pessoal, seja você um futuro médico, um futuro advogado, um futuro fazendeiro, um futuro pinteto, arquiteto, tanto faz. Você vai ter uma coisa incontornável. Essa coisa se chama pagar boletos. Você vai ter que pagar boleto. Então, independentemente da nossa profissão, a gente vai ter que lidar com o aspecto financeiro da vida. Ninguém consegue viver sem pagar conta de água, sem pagar conta de luz. A gente não... Até determinado momento da vida, os nossos pais cuidam disso pra gente. Sim. Depois de um ponto, a gente tem que se virar. Então, o que eu sempre falo, nosso objetivo na empresa é ensinar a importância de fazer toda essa gestão o mais cedo possível para o jovem e explicar um conceito muito importante, que é o seguinte: se a gente consegue poupar, ou seja, gastar menos do que a gente ganha, desde cedo, e depois a gente consegue direcionar essa poupança para os tais investimentos, a gente vai ter a gente vai ter um efeito muito relevante ao longo da nossa vida, que é transformar esse pouquinho que a gente vai investido desde cedo em bastante no futuro. Porque isso é a mágica dos juros compostos, dos retornos compostos. O melhor ativo do jovem é o tempo. Muito mais importante do que você descobrir qual que é a próxima grande empresa que vai bombar no mercado ou descobrir um pulo do gato num investimento, mais importante do que tudo isso é você ter consistência de investir ao longo do tempo, sempre um pouco, todo mês. Essa consistência é o nome do jogo. E quem é que traria essa informação a esse jovem antes de chegar a você? São os pais, que é uma geração bastante diferente, né?
Eu acho sim que os pais têm uma grande responsabilidade por isso. É uma das coisas que hoje a gente não vê em currículos escolares, nem mesmo em currículos de faculdades. A gente não vê isso, a gente não vê essa educação financeira. E a verdade é que já na faculdade o jovem começa a estagiar, começa a ter seu salário ou começa a ter suas próprias despesas que tem que administrar. Às vezes o jovem vai estudar fora da cidade natal dele, os pais dão uma mesada e o jovem tem que administrar isso. Então, até mesmo na faculdade, é um momento onde a gente já tem que se virar sozinho. Então, eu realmente acredito que é importante, previamente a isso, ainda na adolescência, ou os pais ou as escolas trazerem esse conteúdo para os jovens. Mas eu ainda vejo pouquíssimas escolas fazendo isso. A gente presta consultoria para algumas escolas lá em São Paulo, ajudando elas a montarem essa parte do currículo, mas no fim das contas, eu ainda acho sim que é uma responsabilidade que recai muito sobre o colo dos pais. Então, os pais têm sim que entender a importância de ter saúde e educação financeira. O problema é que a gente mora num país onde muitas vezes os pais também não sabem isso. Sim. Então a gente criou o Zinvest por ver uma lacuna de aprendizado e em pensar que nós pudéssemos ser a empresa que ajuda esse jovem. E uma coisa que eu acho importantíssimo falar é que quando o jovem ele vem para o nosso ecossistema, ele se torna parte do Zinvest, ele tem um acesso a um hall de possibilidades de aprendizado, todos gratuitos. Esse jovem pode ir para o nosso congresso, que é o Z Summit, ele pode acompanhar o nosso congresso online, ele pode acessar nosso YouTube, que tem um monte de conteúdo educacional. E veja, não somos nós que produzimos esse conteúdo sozinho, a gente produz esse conteúdo com o apoio de várias empresas do mercado financeiro, que é o mercado que lida com dinheiro. Esse jovem pode buscar os nossos materiais escritos, apostilados no nosso site. A gente faz vários eventos ao longo do ano para os quais esse jovem também pode vir ou acompanhar online. Então, esse trabalho educacional nosso, eu acredito que vem justamente para suprir uma lacuna, porque eu não acho que a maioria dos pais no Brasil seja, e não digo isso em tom de crítica, eu digo isso em tom de constatação de uma realidade. Muitos pais também precisam, eles mesmos, de educação financeira. As faculdades não dão isso e a verdade é que a gente não tem professores que são formados nessa área para trazer conteúdo nas escolas. Então, pelo menos, talvez hoje a gente esteja já formando uma nova leva de professores, mas fato é que educação financeira não é simplesmente uma derivada da aula de matemática. Sim. Não é isso, tem muito comportamental, tem muito entender para onde vamos, de onde viemos, entender como funciona a economia. Então, eu costumo dizer que é uma interseção grande entre matemática, geografia, um pouco até de história, cultura. A realidade local, regional, né? Eu costumo fazer o seguinte paralelo. Eu tive uma aula na escola que parece simples, mas é muito importante. Eu lembro que teve um dia que a minha escola, devia ter uns 8 anos de idade, teve um grupo de professores que montou um grupo de jovens e nos levou para uma praça lá em São Paulo. E eles nos ensinaram como atravessar na faixa de pedestres. Eles falaram, esta faixa de pedestres tem um propósito. Ela está pintada no chão para sinalizar algo. Ela sinaliza aos carros que você tem que ter mais atenção porque aqui atravessam pessoas. E ela mostra aos pedestres que você tem que atravessar na faixa, não fora da faixa. Mas ao chegar na faixa, você vai olhar para a direita, olhar para a esquerda, ver se vem carro, se certificar de que não vem e daí você atravessa. Então, isso nos foi ensinado. A gente precisa ensinar, assim como a gente tem que ensinar essas coisas básicas de como atravessar na faixa, a gente tem que ensinar educação financeira. E o básico é, se eu ganho 5, eu gasto 4. Sim. São coisas que parecem ser simples, mas não são nem um pouco simples e acabam sendo uma discussão basilar para a sociedade como um todo. E por isso hoje tem muitos adultos atravessando fora da faixa. Talvez. Talvez, assim como tem adulto é uma analogia atravessando... que eu faço, né? Sim, assim como tem adulto atravessando fora da faixa, provavelmente também tem muito adulto ganhando 5 e gastando 6. Porque tem uma coisa básica que às vezes a gente pega um cartão de crédito novo e fala, nossa, eu tenho um limite novo, o limite do meu cartão de crédito é bom. Nós não enriquecemos quando ganhamos um limite maior de cartão de crédito. Crédito não é renda.
Isso é muito importante. O limite é um convite a você contrair mais dívidas e ficar um pouco enrolado também, né? Pode ser. O cartão de crédito também pode ser um bom aliado, Sim. porque pode muitas vezes ser um aliado que te permite antecipar um consumo necessário que, se você tivesse que pagar integralmente hoje, você não conseguiria. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que entender o que é um cartão de crédito. Entender que é um dinheiro que a gente está pegando emprestado do banco e que a gente tem que pagar no fim do mês. Perfeito. Que não é uma extensão da nossa renda. Então, todas essas discussões de educação financeira a gente faz lá no Zenvest. Sim. E eu costumo separar em 2 grandes blocos. Educação financeira é como poupar. Estratégias para eu conseguir, de fato, gastar menos do que eu ganho. E daí tem um outro bloco complementar, mas que depende do bloco principal, inicial, que é o educação em investimentos. Poupei, e agora? O que eu faço com a minha poupança? Eu invisto no mercado de capitais? Eu boto debaixo do colchão? Eu boto na poupança do banco? Certamente a resposta não é poupança do banco e nem colchão em casa. Sim. Então a gente discute as N possibilidades de o que fazer com o dinheiro que eu poupei, que eu estou poupando todo mês. Sim. E como poupar? Número 1, colocando as coisas na ponta do lápis. Assim, minha principal, eu não gosto da palavra dica, mas minha principal instrução, talvez. Número 1, nós temos que ter clareza de quanto nós ganhamos. Para quem é assalariado, é mais fácil. Sim. Porque o seu salário é esse, você sabe quanto você ganha. Mas às vezes é mais difícil para o autônomo, é mais difícil para o empreendedor. Nem sempre é uma coisa fácil de se fazer. A gente tem que colocar na ponta do lápis quanto a gente ganha. E tem pessoas que não ganham a mesma coisa todo mês. Então a gente tem que anotar. A gente tem que anotar quanto a gente ganha. Etapa 2. Quais são meus gastos fixos que eu tenho que pagar todo mês? E quais são meus gastos variáveis? A gente tem que botar isso na ponta do lápis. E daí você vai conseguir olhar e ver se suas despesas estão maiores que seus gastos. Se estiverem, alerta, pause, vamos reorganizar isso daqui. Então, etapa número 1 é colocar na ponta do lápis quanto eu ganho, quanto eu gasto e ver qual que está maior. Se a despesa estiver maior que a receita, alerta, você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Tá. Eu entrevistei recentemente aqui o presidente da Federação Mato Grossense da Indústria e ele do comércio, perdão. E ele me disse que é imenso. Nós temos aí 80 mil empresas cadastradas. Entretanto, funcionando, não se tem ideia. Eu imagino que seja a metade, 40 mil empresas. As empresas, muitas empresas abrem e fecham. Faltou a questão da ponta do lápis? Eu acho que a vida empresarial é diferente da vida da pessoa. Por quê? A vida da pessoa é mais simples, no sentido de que a gente tem a nossa fonte de renda e a gente tem as nossas despesas. Eu não quero fazer uma crítica às empresas, porque eu sou empreendedor. Sim. E eu sei que empreender no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Às vezes você está colocando as coisas na ponta do lápis. Você sabe quanto entra e quanto sai. De repente vem um processo trabalhista, de repente vem uma nova norma de da prefeitura, ou do estado, ou do governo. Então eu separo em caixas diferentes. Sim. A vida da empresa é um pouco mais complicada. E eu tendo a ter uma simpatia muito grande com os empresários e empreendedores brasileiros, porque, veja, eu acho um ponto fundamental lembrar o governo, o país é uma máquina que roda. É uma máquina que roda. Sim. Existem pessoas que têm necessidades e têm demandas. Por exemplo, eu posso precisar comer. Existem empresas, produtores, empresários, que têm seus negócios. O objetivo deles é suprir uma demanda existente da população e, com isso, gerar um lucro. Por exemplo, os inúmeros produtores do Mato Grosso, que são quem plantam o que o país inteiro come. Certo? Uma demanda, todo mundo precisa comer. Temos um produtor que vai e planta o que a gente come. Esse produtor, ele é um empresário. Ele tem que conseguir ter lucro no fim do mês, porque se ele não tiver lucro, ele não vai conseguir produzir mais a comida e a gente, como mercado, como população, não vai mais ter essa demanda.
O que acontece é que esta empresa, esse produtor, por exemplo, que tem um negócio, ele emprega pessoas, ele paga impostos, então é uma máquina que vai se construindo e são teias que vão se conectando. Esse empresário, produtor, por exemplo, ele pode dar muitos empregos, essas pessoas vão, por sua vez, consumir no mercado, outros produtores e outros empresários vão vender serviços e produtos e todas essas empresas vão pagar impostos. Esses impostos vão ser direcionados para o governo. É com esse dinheiro que o governo asfalta a cidade, ou deveria asfaltar cidades, paga pela saúde, paga pela educação, paga pela nossa segurança. Então, nada está solto, é tudo uma grande roda que gira. E a verdade é que para essa roda girar é muito trabalhoso, é desafiador para o empresário, para o empreendedor, de um ponto de vista de ambiente no qual fazer seus negócios, mas também é desafiador para a pessoa, porque a pessoa tem que conseguir ter renda, ela vai ter que pagar moradia, vai ter que pagar alimentação, uma série de despesas. Tem que investir. Então, todo mundo tem que conseguir entender quanto ganha, quanto gasta, e se essa conta não fechar, a cadeia não roda. Não tem jeito. Quanto mais a gente conseguir poupar pessoas físicas e mais empresas conseguirem ter lucro, mais a gente vai consumir no mercado, mais a gente vai poder investir, mais impostos nós vamos gerar. E isso tudo faz com que a sociedade, de uma maneira geral, avance. Mas eu acho importantíssimo a gente entender que as coisas estão interconectadas, que as coisas não caem do céu. Sim. Os seus... Eu chamo de associados. Pode ser membros. Eles não pagam nada. Sim. Não pagam nada, são os membros, participantes. Os participantes. Quais são os encontros fisicamente que eles têm com vocês? Ou é sempre... Não, a gente tem muita coisa online, o pessoal pode acompanhar, mas encontros físicos, nós temos o nosso congresso anual, que é o Z-Summit, que é o maior congresso de investimento para jovens do Brasil. Ele ocorre sempre no fim de abril, lá em São Paulo, aos sábados. Então, o último, a nossa 5ª edição, foi agora dia 25. A gente recebeu 3 mil jovens presencialmente, mais 2 mil assistindo online. E tivemos a participação de várias empresas. O Itaú BBA, o BTG Pactual, o Bradesco, o IGC, que é uma das maiores boutiques de M&A lá de São Paulo, que é uma área muito específica do mercado financeiro, mas nós tivemos a Rio Bravo, que é uma das maiores empresas que tem fundos de investimentos e investe na economia real no Brasil. A lista é grande, eu até às vezes fico um pouco receoso de errar. Temos bancos internacionais, o Bank of America, Morgan Stanley. Não vamos causar ciúmes aqui. Santander também está lá. Exato. E o que acontece? Esse é o nosso congresso principal. Mas, ao longo do ano, a gente viaja pelo Brasil levando algumas empresas que querem se conectar com jovens, ou em faculdades, ou em outros fóruns. Então, a gente organiza várias visitas espalhadas pelo Brasil, às vezes até no exterior, com brasileiros que estão fora. E a gente, muitas vezes, transmite esses eventos online. Eu também faço muitas visitas a faculdades. Então, semana passada, por exemplo, eu estava na ESPM, que é uma faculdade lá em São Paulo, mas a gente já trouxe o pessoal da Ágora, que é a corretora do Bradesco, também para falar com faculdades aqui no Mato Grosso, também no vizinho de vocês, lá em Goiás, a gente já foi algumas vezes, Brasília também. Então, temos esses encontros presenciais, mas tem muito conteúdo. Se vocês entrarem no nosso YouTube, no nosso site, vocês vão encontrar muito conteúdo gratuito. E por que as coisas são gratuitas? Essa é uma pergunta que me fizeram hoje. Pelo seguinte, o nosso objetivo é educar os jovens. Quem que financia essa conta? É o mercado financeiro de capitais. Por quê? Porque o mercado financeiro de capitais tem interesse em fazer com que mais jovens se tornem investidores, porque esse dinheiro investido ele vem para a economia para financiar projetos, financiar negócios, para crescer a economia, mas também temos uma vertente forte de RH lá na empresa. A gente ajuda os maiores bancos e as maiores instituições do mercado financeiro do Brasil a contratarem jovens.
Então, muitos dos nossos jovens também estão buscando oportunidade ou de estágio ou de emprego com essas empresas e a gente faz a ponte entre eles. Então, as empresas querem investir na educação dos jovens para garantir que os talentos que eles venham a contratar estejam afiados em termos de conhecimento. Uhum. Quando o jovem procura, ele acessa, ele demonstra a principal dúvida que ele tem? Eu acho Qual que a insegurança que está nessa geração? Veja, são vertentes diferentes. Eu acho que a maioria dos jovens tem uma dificuldade grande com iniciar a vida adulta nesse aspecto financeiro, mas a gente vê muitos jovens com dúvidas acerca de o que é o mercado financeiro. Porque, veja, Elias, é um mercado árido, não é fácil entender. Mas a gente, infelizmente, precisa entender, porque é o mercado que cuida do nosso dinheiro. Sim. Então, a gente explica o que faz um banco, o que faz uma gestora de recursos, o que faz uma gestora de patrimônio, o que faz uma securitizadora, o que faz uma cooperativa. A gente explica quais são as áreas diferentes dentro do banco, o que é um banco de investimento, o que é um banco comercial. A gente precisa entender isso tudo, não só para a nossa utilização pessoal, mas para os negócios. Sim. Sabiam que quase todos os produtores aqui do Mato Grosso têm relacionamento com banco de investimento? Porque às vezes precisam de uma linha de crédito ou precisam de um investidor em alguma outra área. A gente tem muitos produtores de maquinários que precisam de financiamento dos bancos para produzirem seus produtos mesmo e daí venderem para o agro, para os produtores rurais. Então, o mercado financeiro, eu acho sempre muito legal fazer essa explicação. O que é o mercado financeiro? Que, confesso, é tão mal visto por muitas pessoas. Sim. O mercado financeiro, ele é uma ponte. É uma ponte que conecta dois elos. Um elo é a pessoa, ou a empresa, ou o agente que fez o que a gente falou aqui no começo, que conseguiu poupar, que tem excedente de recursos. Então, ele ganhou 10, gastou 6 e tem 4 guardados. Ele precisa pegar esses 4 e botar esses 4 para trabalharem para ele. Onde que ele bota esse dinheiro? Ele bota no mercado financeiro. Daí tem as várias instituições do mercado financeiro que vão pegar esses 4 e vão investir esses 4 em algum lugar. Eles vão levar esses 4 para os que a gente chama de agentes deficitários. Quem são os agentes deficitários? O nome parece que a empresa está indo mal. Não tá. Parece que está descida abaixo. É uma empresa, ou é uma empresa, ou é o governo, ou é um banco mesmo, que está precisando captar recursos de terceiros, ou seja, pegar emprestado recursos de terceiros, ou também, enfim, usar esse recurso de uma outra maneira que não seja pegar emprestado, e pegar esse recurso e usar para desenvolver projetos. Então, eu posso, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui com companhia aérea. Sim. Vamos supor que eu tenho uma companhia aérea, Zenvest Linhas Aéreas. Linhas aéreas. Eu hoje voo para o sul e para o sudeste, só. Eu estou vendo que tem mercado aqui no Mato Grosso. E eu estou pensando para mim mesmo, nossa, eu preciso fazer uma linha, eu preciso passar por lá. Eu preciso passar por lá, eu preciso desenvolver uma área que seja São Paulo-Cuiabá, por exemplo. Sim. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alugar espaço no aeroporto aqui de Cuiabá, eu vou precisar de mais aviões, porque eu já tenho uma frota que está ocupada. Poxa, mas o caixa da minha empresa não é o suficiente hoje para fazer tudo isso. O que eu posso fazer? Eu posso ir no tal do mercado financeiro, eu posso pegar um empréstimo, eu posso pegar um investidor que vai comprar ações da minha empresa e vai me dar recursos. Então, este é o papel do mercado financeiro, garantir essa conexão de recursos de quem tem guardado para quem está precisando pegar emprestado. E daí eu peguei esses recursos, o que eu faço? Eu abro uma nova frota. Eu agora tenho linha que faz voo São Paulo-Cuiabá, faço quem sabe São Paulo-Sorriso direto, imagina? Que interessante. Sim. Então, isso vai gerar mais dinheiro, mais receita. O investidor, ele se remunera, ou porque eu vou pagar o juro para ele, ou porque ele vai virar sócio do meu negócio e vai ter parte dos frutos. Mas ele se remunera com a base da credibilidade que ele cria, né?
Claro, e veja, isso é sempre muito importante. Mais do que credibilidade, é entendimento. Sim. Outro dia eu ouvi uma investidora muito famosa falando: eu não invisto em coisas que eu não entendo. Isso é importantíssimo. E aí que entra o Zé Invest. Sim. A gente tem que entender como funciona o mundo dos investimentos. Se eu quero comprar uma ação da Petrobras, poxa, eu tenho que entender qual que é o negócio da Petrobras. Se eu não entendo isso, eu não tenho que comprar ação da Petrobras. Eu quero investir num fundo de investimento. O que faz aquele fundo de investimento? O que é aquele fundo de investimento? Se eu não entender, eu não me arrisco naquilo. Eu quero fazer negócios aqui no Mato Grosso. Poxa, se eu não entender quais são os negócios que vocês têm aqui, eu não tenho que me aventurar aqui. Então, passa muito pelo conhecimento, entender. Educação, aprendizado são o caminho para tudo. A gente ouve muito dizer, bom, essa é uma operação de risco. O que seria uma operação de risco? Pode ser várias coisas. Sim. Mas o que é o risco? Risco nada mais é do que a chance, a possibilidade de você não obter o resultado que você esperava. Então, por exemplo, eu investi 10, espero tirar 20. Tem risco de eu não tirar 20 no final. Assim como eu posso tirar 15, eu posso acabar com 8, eu posso acabar com 0. Então, uma operação, o mercado financeiro, o mundo dos investimentos, ele é inteiramente organizado da seguinte maneira. Existe vamos pensar aqui num termo fácil, existe uma relação de toma lá da cá, vamos dizer aqui. Quais são as duas frentes? Um é o risco, o outro é o retorno. Você concorda que se eu estou investindo é porque eu quero obter retorno financeiro? Certo? Sim. Não existe investimento sem risco. O seu risco pode ser maior ou menor. Mas se algum dia alguém te vender um investimento sem risco, mentira, pegadinha, tome cuidado. Não existe investimento sem risco. Até os investimentos mais seguros, eles comportam um pequeno grau de risco. Mas como que funciona o mundo de investimentos? A gente tem de um lado risco, do outro lado retorno. Eu costumo subdividir em 4 caixinhas. Se eu tenho uma expectativa muito grande de retorno, não tem jeito, eu vou ter que tomar mais risco. Porque ideias boas requerem tempo para se desenvolver. Sim. E elas são ousadas, então elas podem não dar certo, mas se derem certo, podem ser muito boas. Sim. Então a gente tem que entender que tem uma vertente que é, eu posso ter muito retorno, mas eu provavelmente vou ter que assumir muito risco. Sim. Se alguém te prometer muito retorno com pouco risco, é ponto de atenção. E a gente tem outra vertente. Nossa, eu sou muito conservador, eu não quero arriscar meu capital. Eu quero pouco risco. Então, você também tem que entender que você vai investir em coisas que vão te dar menos retorno. É um ou outro, ou uma linha cinzenta no meio. Sim. Mas sempre tem componente de risco atrelado a retorno. E o risco ele pode se manifestar de várias vezes. Pode ser um risco do preço do seu investimento ficar subindo e descendo. Isso é volatilidade. Ou pode ser um risco mais sério, que é o risco, o nome técnico é risco de crédito. O jargão popular é calote. Eu emprestei dinheiro para um banco. Ou emprestei o dinheiro para uma empresa. A empresa ou o banco faliram, cadê meu dinheiro? Tomei o calote. Pronto. É risco, gente. Exatamente. É risco isso. Muito bem. Muito bem explicado. Vamos para o intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta falando sobre finanças, sobre riscos, risco alto, risco baixo. E você também não vai entrar em calote, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Até já, com Boa Noite, Elias Neto. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estou conversando aqui com o Rafael Valio, ele que poupa desde 1 ano de idade. 1 ano de idade, quem dera. Quem dera. Quer dizer que você falou que você não gosta de... o termo dica eu também não gosto, não. Fica, né? E essa coisa que você disse agora, um pouco antes da gente ir para o intervalo, daquelas promessas milagrosas. Corra disso, né? Porque essas promessas, aliás, estão em todos os setores, né? A gente pega esse aparelho aqui, de repente, olha, não faça isso, mas faça aquilo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Não existe
retorno fácil. E não existe investimento sem risco. A gente pode ter e temos vários graus de risco, mas no fim das contas, investimentos em risco não existe. Sim. Não existe. Isso é fundamental, a gente tem que tomar cuidado. A melhor ferramenta para quem está querendo investir direitinho é a disciplina de poupar todo mês e direcionar sua poupança para investimentos de maneira recorrente e a longo prazo. Isso é a melhor coisa, qualquer profissional do mercado financeiro vai te dizer. Você, você fez faculdade na Fundação Getúlio Vargas, que tem esse trabalho bastante forte, né, nessa linha da economia, mas antes da faculdade você já vinha aprendendo com quem? Então, eu devo dizer... Eu acho que é sua mãe que ensinou. Exato, eu tive uma vantagem em casa. Minha mãe é do mercado e ela desde cedo me incentivou sempre a poupar, me explicou como funciona dinheiro, explicou essa questão do risco. Porque, veja, não é pra gente não tomar risco, mas a gente tem que entender os riscos que a gente toma. A gente nunca pode entrar cegamente num empreendimento. Então, sim, eu tive uma professora dentro de casa e quando eu estava no ensino médio, me convidaram para montar e tocar um clube de investimento, que foi muito legal. Então, a gente reunia vários alunos do ensino médio semanalmente para aprender sobre investimentos, participar de competições, entender essa questão de seja eu um futuro médico, um futuro advogado, um futuro profissional do mercado financeiro ou, enfim, produtor, seja lá o que for, eu vou ter conta para pagar. Não tem jeito. Então, se a gente aprender a lidar com as contas mais cedo, a gente vai ser mais tranquilo no futuro. Sem dúvida nenhuma. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Se aventurar no calor de Cuiabá. Calor delicioso. Que é um calor humano. Sim, com certeza. Exatamente. Muito bem recebido aqui. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, Elias. Ainda, tá? Obrigado pelo convite. A gente fica por aqui, muitíssimo obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. Você continua na programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Beijo, gente, um abraço, obrigado.